Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários e que a gente abençoe. Antes que a redenção possa vir ao mundo, a redenção precisa vir para cada indivíduo. O Baal Shem Tov afirma isso claramente. Antes que Mashiach venha para o nosso mundo, uma pequena fagulha deve existir em cada um de nós. E essa fagulha precisa ser ativada para que seja revelada a luz de Mashiach no mundo. E através disso, Mashiach virá para este mundo. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Venha comigo. Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Nesta aula quero trazer uma pequena introdução, uma mensagem, e acredito que esta mensagem chegará até você que está por detrás da cortina, olhando pelas brechas e observando tudo que aqui está sendo falado. Bom, aqui eu vejo o tamanho da sua ignorância e a sua falta de senso e, é claro, a sua incompetência de todos que estão fora da Torá. Bom, vocês não podem imaginar a abrangência dos milhares de significados que são traduzidos nesta realidade. Nesta realidade do que é e foi e sempre será. A Torá oral e a sua compilação, da forma que ela foi escrita, em um prazo de 800 anos, no que é conhecido como o Talmud. É claro, sem mencionar o que é a Kabbalah e o que ela significa. Você que fica por detrás da cortina, apenas observando o que estamos comentando, você não faz ideia do que é a Kabbalah.
no grupo Beit Harizal, antes de Shabbat, estava acontecendo uma discussão ali, uma discussão entre alguns membros, e eu observando e vendo como que as pessoas elas foram moldadas de uma forma tentarem mostrar para as pessoas que não têm conhecimento da verdadeira Kabbalah. Mas de fato, muitas dessas pessoas com boas intenções de tentar mostrar o sentido da Kabbalah, a fonte da Kabbalah. Mas devemos entender e compreender que não são todos que conseguem perceber, sentir a Kabbalah. Mas esse assunto, sem mencionar o que é a Kabbalah e o que ela significa, é quase impossível de entender o que realmente é a Kabbalah. A Kabbalah, ela nos faz enxergar através do espelho. E por incrível que pareça, não existe professor, não existe um curso, não existe uma aula. Ela simplesmente é doada àquele do coração que tem méritos para aquilo. Enquanto muitos ficam sobrevoando, ficam por cima ali daquele bom prato, mas eles são como aves rapinas sobrevoando por cima, tentando ali com alguns objetivos a pegar aquela comida. Muitos sem mérito. Mal sabem eles que a verdadeira Kabbalah, ela não é ensinada pelos mestres. Ela é recebida pelos mestres. É diferente. É por isso que o nome chama-se Kabbalah. Receber. Mas receber de quem? A Kabbalah nos faz enxergar através do espelho. E é com esta pequena introdução que eu vou iniciar essa aula. Mas antes eu quero falar aqui do Hidra Rabbah. Eu encontrei no Pasuk Dalet algo incrível para o início dessa aula. Ouça o Rabi Shimon Bar Yochai, em sua sagrada lembrança, ele revelou os segredos também desta era messiânica. Sobre o segredo dos reis de Edom. Veja, tudo faz sentido. Aqueles que observam os mestres da Kabbalah têm os seus soldados que ficam observando. Quando Rabi Shimon Bar Yochai começou a falar dos segredos, o local se estremeceu e os alunos que ali estavam, todos tremeram de medo.
do que ouviram do mestre Rabi Shimon Bar Yochai. Ele então revelou o segredo e abriu o livro e disse: está escrito, e estes são os reis que reinarão na terra de Edom, antes que reinasse um rei sobre Israel. Este é o comentário do Rabi Shimon Bar Yochai sobre o Bereshit 36 e 31. Vocês, justos, a quem são revelados os segredos dos segredos da Torá, que não são revelados aos santos nas alturas. Veja o comentário que o Rabi Shimon Bar Yochai revelou no Hidra Rabbah. Vocês, justos, a quem são revelados os segredos dos segredos da Torá, que não são revelados aos santos que estão no Shammai. Ouçam bem. Quem vai estar atento a isso e quem vai merecer receber os segredos dos segredos da Torá? Bom, quem vai merecer por este verso é testemunho sobre a fé, a emuná de todos. Que a oração seja aceita perante a vontade do Santo Kadosh Baruch Hu, e que não seja considerado um pecado eu, Yosef, revelar estes segredos. Pois está escrito: pois eis que vemos quantos reis houve antes que os filhos de Israel viessem, antes que houvesse um rei para os filhos de Israel. E que diferença isso faz aqui hoje, na era messiânica? E este é um dos segredos que os seres humanos são incapazes de conhecer, de entender ou de interpretar. Apenas poderão contemplar em suas mentes. É isso. Isto é ensinado pelos anciões, pelos mestres e também pelo seu mentor também. Eles poderão te ensinar o oculto dos ocultos, coisa que homem nenhum poderá te ensinar, ou tenha intelecto, capacidade para te ensinar. Quando ainda não havia seus preparativos e coroas, não havia começo e nem fim. Quando não existia Keter, não existia começo e nem fim. Pronto. Houve-se os preparativos da coroa. Então começou-se o início e o fim. Agora estamos prontos para a redenção. Temos inúmeros profetas que profetizaram esses dias. Temos o profeta Miqueias, Ezequiel, Oséia, Ovadia
e Daniel. Falar sobre a redenção e não citar o livro de Daniel é não entender nada desses dias. Esses dias terríveis que assolam os nossos dias. Esta era messiânica temos hoje prévias de uma guerra que já está em curso. E foi acendido a luz vermelha para que todos tenham atenção e se preparem para o grande dia do Eterno. O Sefer, o livro de Daniel, ele abrange uma boa parte da nossa história judaica. E tudo o que aconteceu durante todo esse tempo, começando então bem antes da destruição do primeiro templo. A história cobre profeticamente os períodos da Pérsia, da Grécia, da Roma, como eu já tinha havido falado em aulas anteriores. Mas eu vou aqui recapitular. E este será o último vídeo sobre as profecias de Daniel. Então eu quero formalizar todos os assuntos nessa mesma aula. Continuando, caminhamos então para essa era messiânica que adentramos. E eu vou muito mais além, até chegarmos o tempo da ressurreição dos mortos, o mundo vindouro. E eu paro por aqui. Sabemos que Daniel tinha somente 15 anos quando foi capturado pelo rei babilônico. Este profeta é da linhagem real de David Amelech. Daniel, ele serviu como conselheiro para 3 reis babilônicos. Isso já foi falado nas aulas anteriores. E para os outros 3, possivelmente, para os outros reis. E também para os reis da Pérsia. Ele era conhecido como um intérprete de sonhos. E os próprios malachins o descreviam como um homem amado por Hashem. O Sefer Daniel é uma fonte primária para o cálculo da data exata da redenção final. Bom, incrivelmente eu caio aqui nesse contexto incrível. Os cálculos estão sendo concluídos. Existem pessoas, bom, não vou citar o nome aqui, devido aos seus cálculos e os seus estudos, essa pessoa chegou na conclusão: vamos colocar uma média de 97, 98% correta sobre os cálculos do ano, de todo o início deste fim que está próximo. Mas Daniel foi ordenado de um modo explícito a obscurecer esse assunto, ou seja, ocultar essas informações do fim e de como acontecerá esta limpeza. Analisando essas informações, Daniel deixou esse livro selado até os dias desta era
messiânica. Este livro não é simplesmente um livro, ele é um selo de nomes, datas e de como será ocorrido todo o processo de julgamento deste mundo e dos outros mundos, das pessoas que aqui estão e de tudo que nos arrodeiam. Tudo está escrito no Sefer Daniel. O Sefer Daniel é a base de cálculo primário interessante. Interessante que esse livro foi deixado para trás. Quase ninguém cita o Sefer Daniel. Talvez pelas palavras incompreensíveis, porque cada letra escrita no Sefer Daniel, cada nome é um cálculo. Bom, analisando todas essas informações no Sefer Daniel, que foi deixado dentro do livro e selado, já tem pessoas que estão prevendo com esses cálculos a chegada de Mashiach. Sim, não é história, é matemática, é estudo. Já existe cálculos prevendo uma terceira guerra mundial. Já existe cálculos prevendo a estrela de Yaakov que brilhará no céu. Ela aparecerá no céu e todo mundo ouvirá ela. Sim, eu disse, ouvirá ela. Ela será o sinal, a estrela de Yaakov. Eu também já falei sobre ela aqui nessa plataforma. Bom, esse livro foi selado para este mundo físico, para quem vive na fisicalidade. Esse livro foi selado. Você pode ler, reler, você pode procurar dentro da filosofia, você pode estudar com os melhores matemáticos. Se você não receber o livro, você não vai entender absolutamente nada. Acredite em mim. Você tem que primeiro receber o livro. Se você o tem, claro, todas as pessoas que têm o Tanar, está ali as cartas do Sefer Daniel. Está lá, mas você não recebeu. Era como se o livro te convidasse para você estudá-lo. Era como se o próprio livro tivesse vida para que você se debruçasse e comesse cada palavra contida no Sefer Daniel. É você que o recebe. Antes o livro tem que te escolher. É sério que eu estou falando. Não é brincadeira. Não é você que escolhe o livro. É ele que escolhe você. Parece loucura. É por isso que você ouve muitos papagaios lendo o livro de Daniel. No literal mesmo. E falando um monte de bobagem. Eu fico ouvindo, até mesmo muitos conhecidos,
e fico pensando, quanta bobagem. É porque elas não receberam o livro. É essa a diferença em quem recebe o livro e quem acha que entende sobre o livro. Infelizmente o mundo está cheio dos achismos. Eu acho. Nunca tem certeza. Sempre eles digam, eu acho. Sabemos que muitos Mecubalim interpretaram as imagens e símbolos que foram gravadas no livro, o Sefer Daniel. E muitos já sabem e têm o pleno conhecimento de tudo que ocorrerá. Muitos já chegaram ao entendimento final. Eu digo, muitos já chegaram ao entendimento final de tudo que ocorrerá na era messiânica. Sabe por que eles não falam? Foi tão massificado essa era messiânica. Os tzadikim, para não serem ridicularizados, preferem ficar no silêncio. Sabe por quê? Porque esses temas, eles estão acima do intelecto humano. Simples assim. Eles não querem falar sobre o assunto. Eles sabem. Porque as pessoas são levianas. Porque as pessoas são maldosas. E depois de tudo que aconteceu no mundo, o cristianismo principalmente massificou os profetas verdadeiros que eu estou falando, as profecias. Isso tudo foi desacreditado. Ninguém acredita mais. Pelos filmes de Hollywood, as religiões, pelas histórias, pelas teorias que 2012 o mundo ia acabar. Profecias de 2000 anos que nunca aconteceu e nem vai acontecer. De que alguém vai vir salvar a humanidade. Uma teoria. E isso foi enraizado nas pessoas. Os profetas foram desacreditados. Se eu chamar essa pessoa e dizer a ela, mostre tudo que você calculou nos livros sagrados, no Zohar HaKadosh, Sefer Daniel, entre essas outras fontes, acredite você, essa pessoa seria ridicularizada, zombada. Então é feito uma contenção. É colocado um muro. Eu sei o que vai acontecer, mas não direi para você. Isso também é para proteger a Torá, para proteger o nome da pessoa também, para que não seja profanado as coisas sagradas de Hashem. Há uma necessidade de proteção. Bom, quando essas pessoas me encontram e assistem um vídeo meu e já automaticamente entram em contato comigo, já começam a contar as suas experiências, o que eles viram, o que eles estudaram. É fantástico.
Eles precisam de conectar com alguém que entendam eles. Isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro isso está acontecendo. Essa era messiânica, aonde os filhos e as filhas profetizariam. Os velhos terão sonhos. Isto já está acontecendo. Tem um amigo, não vou citar o nome dele. Engraçado que o nome dele é o mesmo nome do livro Daniel, citando o nome dele. E ele não é judeu, ele não é cristão, ele não segue nenhum conceito religioso, nenhum. Ele não acredita em nada a não ser o Santo Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Pelo menos ele é monoteísta, crê num só Deus, Bezrat Hashem. Me trouxe muitas informações sobre o que ele viu e o que poderá acontecer nesses dias atuais agora. Uma outra pessoa me trouxe também o resultado das suas pesquisas, dos seus estudos, baseado nos anos que foram retirados do calendário judaico, e de que o ano original que estamos, e de quando acontecerá, e de quando Mashiach estabelecerá o seu reino neste mundo, e o que acontecerá com a humanidade prevista nessas profecias. Bom, sabemos que muitos Mecubalim interpretaram as imagens e símbolos que foram gravadas no livro, o Sefer Daniel. E muitos já sabem e têm pleno conhecimento de tudo que ocorrerá. Muitos já chegaram a um entendimento completo. Mas ainda há uma barreira entre nós que ainda não ficaram bem claras sobre esta redenção. Bom, muitos comentaristas da Torá concordaram que o início, que o sentido das passagens em Daniel se tornaram claras para a humanidade no tempo em que suas realizações se aproximarem, pois está escrito: V'chalta et kol chamim Hashem notelar lo tachos v'yecha alechem velo ta'avod et Elohechem ki mokesh hu lacha, e consumirás todos os povos que o eterno teu Deus te entregar. Repetindo: e consumirás todos os povos que o eterno teu Elohim te entregar. Teus olhos não terão piedade deles. Esta é a Geula, a redenção. Antes dela virá o grande e terrível dia. E este assunto poderemos falar em outro dia. Mas enquanto o mal não for eliminado da terra, não haverá redenção. E ele abrirá o caminho para a redenção. Elial Hanavi, o Malach.
tem uma história para falar sobre ele. Interessante. Em 2010, 2009, 2010, eu me recordo, muitas sinagogas em Jerusalém, houve a visita dele. Esse caso foi abafado, mas eu me recordo. Houve um tumulto muito grande e foi muito repercutido aqui, principalmente pelos cristãos. Eles adoram essas teorias, mas não fazem ideia o que Eliyahu Hanavi estava fazendo ali. Bom, Eliyahu Hanavi está em Jerusalém. Ele está lá. Muitos sabem quem ele é. O nome dele declara realmente quem ele é. E ele foi injustamente em Israel condenado. Bom, não vou entrar em detalhes sobre quem ele é. Um dia tudo será revelado. Sabemos que eles executam ordens, os dinim. Eu estou falando aqui os malachim. Eles executam os dinim, os julgamentos. Bom, estaremos falando mais nesse assunto em breve. Apesar que já tem várias aulas sobre os julgamentos, os dinim, que os malachim trarão sobre a terra. As últimas aulas eu trouxe algumas revelações importantes, pois quem está disperso e fora dessa caixa entenderam o recado. Acredito que eu não preciso ser mais claro do que eu já fui, pois devido ao estágio de consciência que abrange muitos que assistam essas aulas, eles conseguirão perceber que o livro de Daniel segue um padrão. Bom, muitos não têm consciência desse livro. Muitos falam bobagens do livro, palavras vãs. Vou relatar aqui algo. Você que aprendeu a ler o lado literal do livro, vamos entender que você apenas absorveu o lado sintético da coisa. Vou trazer algo aqui. Enquanto o livro não se revelar para você, jamais você entenderá um iud do livro. Veja, o mundo todo já se pegou nesse livro para encontrar os segredos apocalípticos no livro de Daniel. Só falaram besteiras. Poucas pessoas acertaram algumas coisas escritas no livro de Daniel. E poucas coisas que foram conseguidas foram roubadas e copiladas num outro livro chamado de Apocalipse, que seria basicamente algo tirado do livro de Daniel. Só que, claro, houve uma mitologia em cima, houve uma outra história por cima, modelaram a história. Mas o livro de Daniel está lá intacto. Só que quando você estuda ele, o molde interior do livro, não exterior, esse literal, sintético, que foi roubado e misturado no Apocalipse do Joãozinho, que
é incompreensível até para eles que leem. Eles nem sabem o que estão falando. Praticamente nem entendem o que estão falando, porque foram palavras que foram retiradas de um livro profético, que para entendê-lo tem que recebê-lo e tem que entrar no núcleo do livro para entender o que realmente está escrito no livro de Daniel. Você acha que você sabe tudo? Você acha que é só você pegar o livro de Daniel e ler o entorno dele? Você acha que você já sabe tudo de Daniel? Aí você pega o livro do Joãozinho, que Joãozinho surrupiou, pegou lá de Daniel, moldou da forma dele, diz que foi ele lá. Bom, vamos acreditar que o Joãozinho teve uma experiência apocalíptica igual Daniel, muito parecido com Daniel. Bom, você já se perguntou por que o livro de Daniel foi colocado entre os 5 pergaminhos mais importantes do Tanar? Esta parte é chamada de Ketuvim HaKodesh. Olha que interessante. Ketuvim HaKodesh. Primeiramente você deve ter ciência disto, que é um pergaminho sagrado. Um outro Sefer que eu vou trazer aqui, este também é muito importante na era messiânica, nesses dias atuais. Sefer Bahir e o Sefer HaZohar, que fecha todo esse ensejo messiânico para esta geração. Lembre-se que tudo aqui que será falado é tirado das fontes originais, das literaturas sagradas, que foram a nós emprestadas. Não pertence a nós. Foram emprestadas como o nosso corpo foi emprestado. Este ensejo messiânico já começou e vem carregado de segredos ocultos. Ele vem carregado de segredos ocultos. O problema é desvendar essas palavras, que parecem mais pequenas pedras de diamantes que foram cortadas em pedaços e ficaram entre as ruínas. E existe um pequeno número de pessoas que estão ali garimpando esses pedaços de diamantes e juntando o quebra-cabeça. E pegando essas pequenas fagulhas em meio às ruínas e ajuntando peça por peça e montando o quebra-cabeça. Mas isso devemos olhar os livros de instruções e nos atentar em cada detalhe dessa busca, com base em outro profeta que viu esta era messiânica, como você está me vendo agora. Agora veja essa passagem. Agora ouça esse Passuk. Joel, Passuk 3. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Teus filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E acontecerá depois. Este conceito está relacionado ao futuro, os dias atuais, a era messiânica. Ele é o próprio. O Santo Bendito seja, derramará uma porção a mais do seu Ruach HaKodesh, do seu Espírito do Santo.
sobre toda a carne. Calma. Entre aspas. Como assim toda a carne? O Rashi, ele traz a explicação para essa profecia. Sobre toda a carne quer dizer aquele ruach, essa outra porção a mais, descerá em qualquer um que esteja um coração de carne voltado ao Santo Kadosh Baruch Hu. A pergunta é: quais são os homens hoje que têm um coração de carne? Aqueles que pensam no seu próximo, aqueles cujo choram e lamentam com você. Aonde estão esses homens cujo coração é de carne? Bom, este espírito, essa porção, não descerá sobre toda a humanidade. Contemple nos dias de hoje. Olhe nos dias de hoje. É impossível esse espírito, essa porção santa descer no idólatra. É impossível. Essa porção será dada àqueles que buscam o Santo Kadosh Baruch Hu de coração, de alma, com dedicação. Aquele que cumpre suas mitzvot, aquele que tem coragem, aquele que tem coragem de pôr o seu rosto sobre a terra e chorar pela sua família, por um ente querido, por Israel, para a vinda do Mashiach. Quem é este nesses dias atuais que tem um coração de carne? Depois de tudo que passamos, é difícil encontrá-lo. Muito difícil encontrar este homem do coração de carne. Mas ainda tem. Poucos, mas tem. Aonde se ruach essa porção, esta porção que darão aos filhos e às filhas que vão profetizar o futuro, a era messiânica. E os velhos que terão sonhos verão tudo o que vai acontecer, e os jovens terão visões. Eu falei aqui antes de um rapaz, até do nome de Daniel, vendo tudo que vai acontecer na era messiânica. Como? Ele não é religioso. Não importa. Aqui fala sobre toda a carne, que tem um coração puro. Este receberá essa porção do Ruach HaKodesh, uma porção divina do Santo Kadosh Baruch Hu. É simples assim. Nesse verso não fala nome de instituição, não fala cristãos, não fala judeus, não tem nenhum nome ali. Fala sobre toda a carne,
todo homem que tem um coração moldado por Hashem. Que é difícil hoje. Bom, eu queria falar mais sobre esse assunto. Queria falar também sobre outros assuntos importantes nessa aula. E a gente vai adentrando nos assuntos e o que eu tinha escrevido para a aula foi completamente mudado. Não era muito bem o sentido dessa aula. Bom, temos aqui algo simples de interpretação. Agora, para finalizar essa aula, eu quero deixar aqui algo para você pensar. Está escrito assim: e todas as pessoas verão os ruídos. Isso está escrito no Zohar. Por que o Zohar, ele disse isso? E viu os ruídos. Não deveria estar escrito assim. Deveria estar escrito: e eles ouviram os barulhos. Porque eles viram os ruídos. A Kabbalah nos ensina que as palavras que saíram da boca do santo Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, foram impressas nas trevas, de modo que tomaram forma, de modo que Israel as ouviu e viu ao mesmo tempo. Os homens dessa geração virão uma luz brilhante e ouvirão. Consegue me compreender? Todos nesta geração verão uma luz brilhante no céu, anunciando a era messiânica. E essa estrela aparecerá e desaparecerá por períodos de tempo, anunciando a redenção final. O dia do grande dia, do temível dia do Santo Kadosh Baruch Hu. Aguardem. Aguardem, em breve verão essa estrela. É por isso que o Sefer Bahir diz: todo o povo viu os ruídos. Independente de quem é você, independente qual é a tua instituição, no que você acredita, em qual dos reis de Edom você acredita, você verá. Você verá os ruídos quando a estrela de Yaakov aparecer. Lembre-se disto. Essa estrela será visível para todo mundo. Ela durará alguns dias. O seu formato terá características de um pilar. Na minha decodificação, ela será vista como um pilar de fogo. Após essa visão, o mundo conhecerá e saberá quem é Elohim de Israel, e clamarão por ele. Bom, eu não faço proselitismo. Eu não convido você para participar de uma igreja, de uma religião. Eu convido você a fazer teshuvá. Eu convido você a teshuvá. Você judeu, você não judeu, faça teshuvá o mais urgente possível. Eu estou trazendo citações dentro dos conceitos sagrados do Santo Kadosh Baruch Hu. Não é de mim. Faça teshuvá. Você que ainda não abandonou a idolatria, não abandonou os deuses de Edom, deixe eles ontem
abandone-os. Até hoje eles não fizeram nada por você e não farão, nenhum deles. O que virá sobre a terra, eles são incapazes de parar o que está por vir. E ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai pegar na tua mão e salvar você do que virá sobre essa terra. Bom, eu fico por aqui. Aqui eu encerro o assunto de Daniel. Quem compreendeu até aqui, quem conseguiu entender e compreender até aqui sobre Daniel, conseguiu. O final dessa aula é: voltem a te chuvar. Simples assim. Não sou da teoria da conspiração. Está escrito. Os profetas disseram. Ninguém fala porque ninguém está preocupado. É só aguardarem. Mas depois clamarão por Hashem. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, a todos do grupo Beit Harizal, do projeto Revelando o Oculto. Você que ainda tem um coração de carne, ajude o nosso projeto. Você pode estar ajudando com R$1 ou R$2. O projeto Beit Harizal. Aquele local será a casa de estudos do Harizal. Primeiramente eu estava reformando para as gravações aonde ocorrerão, mas ali vai ser também o local de estudo, a Beit Harizal. E se você quiser ajudar o nosso projeto, eu sempre deixo aqui no letter do vídeo a forma que você pode estar fazendo para fazer a sua tzedakah. E eu agradeço muito a você, a todos que têm colaborado com esse projeto. E o meu propósito é de ajudar as pessoas, alertá-las e colocar dentro delas uma semente para que a alma dela acorde e ela volte a te chuvar. Esse é o nosso propósito, sem proselitismo. Mas não devemos deixar as pessoas que têm uma alma ali dentro daquele corpo que precisa ser acordada. Não devemos ser arrogantes a esse ponto. Devemos ter o coração mole. Eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. Quem fez os comentários aqui. E Baruch Hashem pela vida de cada um. Todos vocês. Shalom. Uma ótima semana, que Hashem nos traga muitas bênçãos, paz, que a Shalom esteja na casa de cada um, esteja com toda a família.
Shalom a todos. Lehi Traut. Tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzmutav v'tzivenu